pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos celebrando em toda a igreja neste domingo a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Nós podemos dizer sem medo que nós estamos celebrando a grande vitória de Maria, a ressurreição de Maria. Nessa celebração nós contemplamos na vida de Nossa Senhora aquilo que irá acontecer com todos os homens que morreram na amizade com Deus. A Assunção de Nossa Senhora, ela manifesta um ponto central da nossa fé. Nós ressuscitaremos. E no último dia, todos nós estaremos em corpo e alma diante de Deus nosso Pai. E então, nós passaremos a eternidade adorando e glorificando a Deus. Então, a glória da Virgem Maria é uma antecipação da nossa. Ela vive a glória que um dia todos nós viveremos. Então essa é a nossa esperança, a eternidade, o céu, a glória eterna. A glória é o grande desejo do homem. Nós vemos desde o início da Bíblia, no relato da criação, que o homem deseja ardentemente ter glória. O homem deseja ardentemente ser grande. O próprio Deus colocou no nosso coração um anseio por coisas grandes, um anseio por coisas magnânimas. A alma do homem, ela foi feita para coisas grandes, pois a alma do homem foi criada para habitar o céu. Nós fomos criados para o eterno, não fomos criados para aquilo que é passageiro. Isso São Paulo ensina para nós na sua carta a Timóteo, quando ele nos diz o seguinte: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza, de caridade e de temperança. Portanto, Deus nos criou com uma alma grande, Deus nos criou com uma alma magnânima. Em outras palavras, Deus nos criou para sermos heróis. Lembremos dos meninos quando são crianças. Uma das brincadeiras que os meninos mais gostam é o de ser herói. E eles até disputam entre eles quem é que vai ser o Homem-Aranha, quem é que vai ser o Capitão América, quem é que vai ser o seu herói preferido. Por quê? Porque o herói das histórias em quadrinhos, o herói dos grandes contos, das grandes aventuras da literatura, manifesta aquilo que a alma humana deseja, as coisas grandes, a vitória. Por isso o menino quer ser herói, porque ele quer conquistar grandes feitos, ele quer conquistar coisas vitoriosas. Então nós compreendemos que não tem problema em desejar coisas grandes. A ambição também é coisa boa. Às vezes a ambição é vista como algo ruim, mas não. A ambição é coisa boa, porque isso está escrito no ser humano. Querer o sucesso, desejar sempre o topo, isso, se for bem vivido, não é coisa ruim não, mas manifesta um desejo mais profundo do ser humano, o desejo do céu, o desejo da eternidade, porque de fato nós não fomos feitos para coisas pequenas. Como é bonito quando nós encontramos com jovens adultos que têm ambições santas, que têm ambições honestas, que deseja ser um bom homem, deseja constituir uma família numerosa e ter uma descendência longa, uma família que prospere. Como é bonito num mundo onde parece que os jovens estão meio sem perspectiva de vida,
encontrarmos com jovens adultos com ambições profissionais altas, lutar, trabalhar bem para ser promovido, ser o CEO de uma empresa, chegar no ponto máximo da carreira profissional. Diz uma história que, numa entrevista de emprego, perguntaram para o rapaz: o que você deseja nessa empresa? Ele respondeu: nada mais que o topo, mas ali era uma creche. Então não se tinha muito para onde crescer, não se tinha muito para onde ir, mas o desejo do rapaz era alcançar o topo. O desejo dele era ser profissionalmente bem sucedido. Que mal tem em ter um projeto empresarial que seja reconhecido, que seja de sucesso, onde até mesmo se tenha remuneração de acordo com o profissionalismo daquele empreendimento. Essas ambições não são ambições ruins. Aristóteles, em Ética Nicômaco, ele vai dizer que as virtudes são coroadas pela megalopsquia. Um termo difícil, né? A megalopsquia. E eu coloquei esse termo na IA, para ver o sentido etimológico da palavra megalopsquia, e é muito interessante, porque a inteligência artificial definiu assim: a megalopsquia é a virtude de quem tem consciência do próprio valor e busca grandes feitos. Aristóteles vai ensinar que a megalopsquia, ela é necessária para se construir uma vida bela, para se construir uma vida nobre, uma vida exemplar. Isso é verdade, porque sem esse desejo de coisas grandes, se a nossa régua estiver baixa demais, nós não vamos buscar ter uma vida virtuosa. Se a nossa régua estiver baixa demais, nós não vamos buscar uma vida nobre. Nós vamos se contentar com coisa baixa. Nós vamos se contentar com coisa fútil. Por isso é importante ter essa ambição, ter esse olhar naquilo que é grande, desejar as coisas grandes, as coisas valorosas, desejar a vitória. É interessante a primeira parte da definição da IA sobre a megalopsquia: virtude de quem tem consciência do próprio valor. Isso faz muito sentido, pois só procura grandes coisas aquele que está com a autoestima lá em cima. Só procura as coisas altas aquele que conhece, sabe o seu valor, sabe quem é. Quem está com a autoestima lá embaixo, geralmente vai se contentar com o que está aqui embaixo. Geralmente vai se contentar com pouco. E para um cristão, qual é o nosso valor? O valor de filho de Deus. Portanto, esse é o fundamento de toda busca de virtude cristã: saber que somos filhos de Deus. Portanto, aquele que se sabe filho de Deus, sabe que foi criado para coisas grandes. Sabe que foi criado para morar com seu Pai Deus, não numa casa qualquer, mas na casa da eternidade, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá batalhas. Essa então é a maior vitória do Filho de Deus, a santidade. Essa então é a grande glória do cristão, o céu. Portanto, só busca o céu, só busca essa empreitada grande de ser santo, aquele que tem consciência do próprio valor, aquele que sabe: sou filho de Deus e sei para onde eu estou indo, e sei onde eu vou morar eternamente. Aqui São José Maria Escrivá, num ponto de forja, ele diz o seguinte: um filho de Deus não tem medo da vida nem medo da morte, porque o fundamento da sua vida espiritual é o sentido da filiação divina. Deus é meu Pai, pensa, e é o autor de todo bem, é toda a bondade. Mas será que tu e eu nos comportamos de verdade como filhos de Deus? Acho que diante aqui da presença real de nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, façamos essa pergunta: tu e eu nos comportamos de verdade como filhos de Deus? Qual tem sido a nossa ambição? Temos desejado a maior empreitada da nossa vida, que é o céu? Temos desejado coisas altas? Ou temos nos contentado
com as coisas do mundo. Temos nos contentado com as migalhas que caem no chão. A Virgem Maria, que foi assunta ao céu e coroada como rainha do céu e da terra, também tinha megalopsiquia. E embora fosse e seja a mulher mais humilde que essa terra já viu, tinha também consciência da sua grandeza e da sua dignidade. Lembremos o que ela diz no Magnificat: portanto, eis que de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela sabia quem ela era. Isso não era um ato de orgulho, mas um ato de conhecer profundamente qual era a sua grandeza de filha de Deus, de mãe de Deus e de esposa de Deus Espírito Santo. Portanto, reconhecer a nossa grandeza como filhos de Deus e desejar coisas grandes não é coisa contrária à humildade ou coisa contrária à fé cristã, mas sim uma profunda consciência da nossa dignidade. Portanto, qual é a autoestima do cristão? Saber que é filho de Deus, saber que não somos filhos de qualquer pai, mas sim que somos filhos do Criador de todas as coisas. Essa é a nossa megalopsiquia. Mas o problema começa exatamente quando o homem busca viver essa grandeza sozinho. Quando o homem não quer se tornar cada vez mais semelhante a Deus, mas quando o homem quer então ser o próprio Deus. Esse foi o grande problema do Gênesis, nós sabemos. Deus criou o homem, a única criatura que recebeu o sopro divino, e entregou todo o mundo nas suas mãos. Deus entregou todo o mundo e submeteu à autoridade do homem, uma coisa muito grande, uma coisa de fato magnânima. Mas a serpente enganou Eva e disse o que para ela? Deus sabe que no dia que vocês comerem daquele fruto, os vossos olhos vão se abrir e vocês então sereis como deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Depois do pecado, o homem continua a desejar coisas grandes, porque isso é inerente ao ser humano, mas ele passa a buscar isso sozinho. Depois do pecado, o homem passa a pensar que ele pode adquirir essas coisas grandes sem sacrifício, sem sofrimento, sem às vezes apanhar. Acha que pode tudo sozinho, acha que é Deus. Para entender melhor essa situação, vamos pensar um pouquinho nos heróis clássicos. Todos os grandes heróis das grandes aventuras da literatura, do cinema, e aqui trago Frodo, Bilbo, Aragorn do Senhor dos Anéis, o Harry Potter, o Rocky Balboa, o menino do Karate Kid. Todos esses heróis do cinema, da literatura, eles se tornam heróis, eles se tornam protagonistas a partir de muitos sacrifícios. Eles não se tornam heróis do dia para a noite. Eles constroem o seu heroísmo. Eles constroem durante a saga, durante a série, durante os livros, durante a narrativa da história, eles vão construindo o seu protagonismo. Usemos como exemplo o próprio Frodo, o Bilbo, os 3 hobbits do condado. Ninguém dava nada para eles, e de repente eles são chamados para uma aventura, são chamados a sair lá do comodismo da sua toca de hobbit, a sair lá do comodismo da sua cerveja diária, da sua vida cômoda e tranquila naquele condado, e passam a viver uma jornada. É entregue para o Frodo, talvez o mais fraco de todos, é entregue para ele uma missão de quebrar um anel amaldiçoado, onde esse anel vai se tornando totalmente um fardo para ele. E é importante, é bonito perceber que no meio da narrativa o Frodo vai se tornando cada vez mais forte. Com o desenrolar da história, com o desenvolver de todo o sistema ali da trilogia,
o Frodo vai ganhando vida, ele vai ganhando o seu lugar de destaque, ele vai pouco a pouco se tornando o grande sacerdote que oferece, que se oferece em sacrifício para salvar a Terra-média. O mesmo acontece com o Harry Potter. Quando o Harry é chamado lá no dia do seu aniversário pelo Hagrid, e contam para ele que ele é um bruxo, ele fala: não, eu não sou um bruxo, eu sou o Harry, eu sou só o Harry. E com o decorrer da narrativa, até ele vencer o Voldemort, até ele destruir todas as Horcruxes, até ele destruir tudo que tinha e chegar lá e derrotar o vilão, uma construção do seu heroísmo, um crescimento do seu protagonismo. O menino do Karate Kid, ele se torna lá o mestre do Karatê depois de apanhar um monte. Ele vai ganhando lugar, ele vai ganhando local, ele vai construindo. O problema está, então, não no fato do homem desejar ser herói, mas o problema está no fato do homem querer ser herói do dia para a noite, de repente. Nós não podemos jamais esquecer aquela famosa frase do Homem-Aranha: grandes poderes geram grandes responsabilidades. Mas vamos alterar um pouquinho essa frase dessa forma: grandes sacrifícios geram grandes poderes. Foi assim que aconteceu na vida dos santos. Sacrifício. Até aqui eu falei da história fantástica do mundo da literatura e do cinema, mas nós temos isso na vida real da vida dos santos. Nós temos uma falsa percepção da vida dos santos. Isso se dá às vezes justamente pela forma como os escritos biográficos desses santos são desenvolvidos. São José Maria Escrivá criticava um pouco as biografias dos santos que enalteciam demais a virtude, que enalteciam demais aquele santo como se fosse algo totalmente inacessível, porque nós olhamos demasiadamente para as virtudes conquistadas pelos santos, mas não olhamos para os grandes sacrifícios que todos eles fizeram para conquistar isso. A declaração de uma pessoa como venerável para a causa dos santos é exatamente isso: o reconhecimento das suas virtudes heróicas. Quando uma pessoa se torna venerável, que é o primeiro passo para a canonização, se reconhece as virtudes heróicas, mas isso não se deu de uma hora para outra. Eles não dormiram de um jeito e acordaram de outro. Se deu a partir de grandes sacrifícios. Olhemos para São Francisco de Assis, sacrificou tudo: pai, família, riqueza, status, para poder fazer a vontade de Deus. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, quantos sacrifícios, quantas calúnias, quantas dificuldades enfrentaram para poder realizar a reforma do Carmelo. O próprio São José Maria Escrivá, quantos sacrifícios, quantas mortificações, calúnias enfrentadas, e chamando ele de herege, e chamando ele de maçom, doença, diabetes, dor, para poder continuar a fundação e o desenvolvimento do Opus Dei. Enfim, grandes coisas são conquistadas pelo preço de grandes sacrifícios. Como ensina então a frase atribuída a Santa Teresa de Jesus: é justo que aquilo que vale muito custe muito. Mas às vezes nós queremos ser que nem o Capitão América, né? Entrar lá numa máquina, receber o poder e se tornar invencível. Não é assim que acontece. Eu prefiro o desenvolvimento dos heróis que se constroem do que aqueles que viram herói do dia para a noite. Num ponto de caminho, São José Maria vai dizer que os santos não foram seres disformes, não foram casos de estudo para um médico modernista, foram e são normais, de carne, como a minha, como a sua, mas a diferença entre nós e eles é que eles venceram a batalha, eles venceram a luta. O herói, o santo, portanto, não é aquele que não tem defeito,
Olhemos novamente para os heróis do cinema e da literatura. Os heróis mais gloriosos são aqueles que, durante o processo da aventura, foram se tornando heróis, foram vencendo defeitos, foram se tornando mais fortes, foram fazendo renúncias. Mas parece que agora nós temos uma leva de heróis que não quer mais passar pelo caminho do aperfeiçoamento, né? Nós temos aí uma leva de heróis no cinema que preferem tomar uma poção mágica, como a gente estava dizendo, ou ser colocado numa máquina e assim se tornar invencível imediatamente. Sendo que, na verdade, a beleza do herói está exatamente no processo de se transformar em herói. Nós ficamos olhando demais para o resultado final, mas não queremos viver todo o processo de aperfeiçoamento que esses heróis viveram. Mas é claro, né? Esse sacrifício não pode ser uma oferta triste, não pode ser uma coisa pesada. Para o cristão, seguir Jesus Cristo na cruz é um caminho de profunda alegria, pois é por meio desse sacrifício que nós estamos crescendo em santidade. É por meio desse sacrifício que nós estamos desenvolvendo as nossas virtudes heróicas. Em Sulco, São José Maria vai dizer o seguinte: sacrifício, sacrifício. É verdade que seguir a Jesus Cristo é levar a cruz, mas não gosto de ouvir as almas que amam o Senhor falarem tanto de cruzes e de renúncias. Porque quando há amor, o sacrifício é prazeroso, ainda que custe, e a cruz é a Santa Cruz. A alma que sabe amar é entregar-se assim, enche-se de alegria e de paz. Então, por que insistir em sacrifício, como que procurando consolo, se a cruz de Cristo, que é a tua vida, te faz feliz? O que São José Maria está dizendo aqui é que nós não devemos ficar reclamando dos sacrifícios, mas sim abraçá-los com prazer, porque é exatamente esses sacrifícios que estão formando a nossa vida heróica. Diz a carta de São Pedro o seguinte: caríssimos, não estranheis o fogo da tribulação que se acendeu no meio de vós para vos provar, como se vos acontecesse alguma coisa de extraordinário, mas alegrai-vos, sede participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos alegreis também e exulteis quando se manifestar a sua glória. Se sois ultrajados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Portanto, nós somos chamados a nos esforçar por essa vida heróica de maneira alegre, de maneira generosa. Com essa passagem da carta de São Pedro, nós entendemos aquilo que São José Maria Escrivá diz: in laetitia nulle die sine cruce. Com alegria, nenhum dia sem a cruz. O grande desafio do herói é exatamente o de enfrentar esse caminho com alegria. E a grande alegria do herói é o de se vencer a si mesmo todo dia. É assim que o herói se constrói. Todo dia ele se vence. Todo dia ele batalha. A própria Virgem Maria Imaculada, que estamos celebrando nesse final de semana, que não teve pecado, que não teve defeito, teve um caminho de cruz e de entrega. Lembremos o que disse Simeão para ela na apresentação do templo: eis que uma espada te transpassará a alma. Portanto, ela também passa por esse caminho de sofrimento, por esse caminho mesmo onde ela vai se tornando a protagonista da sua própria vida. Não do dia para a noite, mas todos os dias oferecendo sacrifícios. Um ponto muito importante na jornada do herói, então, é o processo. O homem tem um desejo muito grande de chegar no destino de uma forma imediata ou até mesmo fácil. Mas nós não podemos jamais esquecer que o que tornou aquele herói o que ele é exatamente o fato de ter enfrentado o processo. Quando nós falamos em heróis,
logo nos vem batalha com dragão, logo nos vem vencer o arqui-inimigo. Essa semana eu assisti o Mestres do Universo, então quando se fala de herói, logo vem a batalha contra o esqueleto, do He-Man contra o esqueleto, ou ter superpoderes. Mas na verdade, o grande inimigo do herói cristão é ele mesmo. Essa deve ser a nossa maior batalha, contra nós mesmos. Nós não podemos pensar que isso acontece em grandes coisas, mas o vencimento de si mesmo está exatamente no cotidiano, no corriqueiro, nas pequenas coisas que muitas vezes nós não damos importância. Essas são as maiores vitórias do herói, quando se consegue ser fiel nas pequenas coisas, porque o herói só venceu o inimigo no final da aventura. O Frodo, por exemplo, só teve força, e ele quase desertou, mas ele só teve força de lançar o anel no fogo. Por quê? Porque ele foi conquistando força, conquistando virtude, vencendo-se a si mesmo todos os dias, durante todo o processo, durante todo o caminho. E aí a gente precisa entender uma coisa: desejar coisas grandes é diferente de mania de grandeza. Muitas vezes nós temos mania de grandeza, ou seja, nós queremos coisas aparentes, nós queremos coisas visíveis, e aí a gente mete os pés pelas mãos, né? Porque quando nós queremos as coisas grandes, aparentes, nós não conseguimos ser fiéis nas pequenas coisas. E porque somos infiéis, porque nós vivemos já olhando para o final, nos esquecemos de contemplar o caminho que se está percorrendo. Eu gosto muito de fazer uma comparação com aquela criança que está indo na praia, que fica perguntando para a mãe: mãe, a gente já chegou? A gente já chegou? Fica com a cabeça sempre na praia, querendo chegar logo. A gente já chegou? E esquece de contemplar toda a beleza da serra, toda a beleza da natureza que se está naquele meio do caminho, quanta coisa vai sendo adquirida, quanta coisa vai sendo conhecida durante o processo. Nós ficamos olhando para o fim do caminho e esquecemos de vencer os pequenos defeitos de agora. E quando nós chegamos no fim da aventura da vida, nós não teremos então vencido o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos. Diferente das histórias épicas, que a grande batalha contra o inimigo acontece no final, que é assim, né? Nas vitórias épicas, a grande batalha acontece no final do filme, ou acontece no final da saga. Na nossa vida, a batalha é todo dia. Na nossa vida, a batalha é corrente, é corriqueira, onde nós buscamos vencer o egoísmo, vencer a preguiça, vencer a falta de ordem, fazer as coisas com excelência e com pontualidade. Na verdade, quando nós chegarmos no fim da nossa história, a meta é já ter vencido o inimigo. Quando nós chegarmos no final do capítulo da nossa vida, a meta é já ter derrotado o inimigo e permitido que Cristo viva em nós. Como disse São Paulo na sua carta: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. São José Maria Escrivá, numa carta onde ele explica o sentido das pequenas coisas para o espírito do Opus Dei, ele diz o seguinte: prestem atenção, é um texto um pouquinho longo, mas eu faço questão de lê-lo na íntegra, e aqui São José Maria está escrevendo diretamente para os membros da obra. Ele diz o seguinte: o nosso caminho não é o dos mártires. Se vier o martírio, nós o receberemos como um tesouro, mas o nosso é o dos confessores da fé. Confessar nossa fé, manifestar nossa fé na vida cotidiana, porque os membros da obra vivem a vida corrente, a mesma vida de seus companheiros de ambiente e profissão. E num outro momento ele diz assim: o Senhor chamou-nos à sua obra para que sejamos santos, e não seremos santos se não nos unirmos a Cristo na cruz. Não há santidade sem cruz, sem mortificação. E aí ele vai explicar aonde nós encontramos a mortificação, porque nós também temos
uma falsa percepção de achar que a mortificação acontece em coisas grandiosas. E aí ele vai dizer assim: onde encontraremos mais facilmente a mortificação é nas coisas ordinárias e correntes, no trabalho intenso, constante e ordenado, sabendo que o melhor espírito de sacrifício é a perseverança em terminar com perfeição o trabalho começado, na pontualidade, preenchendo o dia com muitos minutos heróicos, no cuidado com as coisas que temos e usamos no afã de servir, que nos faz cumprir com exatidão os deveres mais pequeninos, e nos pormenores da caridade para tornar amável para todos o caminho de santidade no mundo. Um sorriso pode ser às vezes a melhor manifestação do nosso espírito de penitência. Por outro lado, meus filhos, não é espírito de penitência o de quem faz grandes sacrifícios alguns dias e deixa de se mortificar nos dias seguintes. Tem espírito de penitência aquele que sabe se vencer todos os dias, oferecendo ao Senhor sem espetáculo 1000 coisas pequenas. Esse é o amor sacrificado que Deus espera de nós. De fato, diferente da vitória dos heróis épicos, que são espetaculares, com trilha sonora, com fogos de artifício, o Power Ranger dava um golpe e saía até faísca. A nossa vitória não é épica. A nossa vitória é simples, diária, cotidiana. Dentre todos os atos de mortificação que São José Maria exprime nesse trecho, quero ressaltar 2, que para mim, na minha humilde opinião, são os mais difíceis de serem exercidos: o minuto heróico e a perseverança em terminar com perfeição o trabalho começado. O minuto heróico não é só na hora de acordar. Às vezes a gente reduz o minuto heróico somente na hora de acordar, em acordar no primeiro despertador. A gente foca nisso, mas esquece de fazer as demais coisas com o minuto heróico, como por exemplo, rezar pontualmente na hora em que me comprometi. Me comprometi ao meio-dia a rezar o Ângelus. Meio-dia toca o despertador, não, mas daqui a pouco eu faço. Já não tem minuto heróico, já foi vencido pela preguiça. Já não é herói. Me comprometi às 6 horas da tarde rezar o terço. Olha, 6 horas pontualmente. Mas eu vou fazer isso aqui primeiro, depois eu faço outra coisa. Pronto, já foi vencido, já não é herói. A nossa vitória não é épica. A nossa vitória é diária. E o outro, terminar o trabalho começado. Aos que trabalham nos escritórios, será que você tem tido a graça de deixar sua mesa organizada? Não tenho nenhum trabalho para deixar para amanhã. Consegui concluir tudo. Não tive preguiça de terminar o trabalho que comecei. São essas vitórias que nós precisamos buscar. Mais uma vez olhemos para Nossa Senhora Gloriosa, que está inspirando toda a nossa oração desse recolhimento. Talvez o ato mais heróico e notável da Virgem Maria foi o de permanecer de pé diante da cruz. Quando todos fugiram, ela permaneceu de pé, firme, em paz. Mas o que fez com que ela permanecesse em pé foi exatamente o fato de permanecer com o coração sempre voltado para Deus. Diz o Evangelho de São Lucas, por 2 vezes, que Maria guardava todas as coisas e meditava em seu coração. Tudo o que acontecia, todas as dificuldades, todos os desafios da vida, Nossa Senhora enfrentava e vencia com o coração voltado para Deus, oferecendo todas as situações em sacrifício e perseverança. A vida de Maria nos ensina que ninguém consegue ser herói sem vida de oração, que ninguém consegue ser herói sem meditar todas as coisas no coração. Somente uma vida de oração fecunda e profunda nos fará capazes de perseverar nas pequenas coisas e vencer-nos todos os dias. Aquele que reza, coloca a sua força no Senhor e percebe que não consegue realizar nada sozinho. Não desejemos as vitórias épicas, não desejemos ser heróis do dia para a noite,
mas desejemos, como esses heróis mais simples, ir conquistando o nosso protagonismo, todos os dias oferecendo sacrifícios e todos os dias vencendo o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.